Então, saudações para todos que estão escutando esse vídeo. Eu me chamo Sidney, sou o diretor macroeconômico da Liga esse ano. Bom, eu estou aqui para ajudar vocês, né, que estão começando agora na Liga, os novos analistas do último processo de trainee, a estarem fazendo os jobs, né, de modo que esteja sempre evoluindo e aumentando a qualidade do material que a gente produz aqui na Liga. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte: esse aqui foi o nosso cronograma, né, acertado com a nossa presidência, onde a gente se encontra basicamente depois, hoje é dia 30, né, a gente se encontra depois do dia 27. Se vocês forem observar, já deu tempo de todos os jobs da nova equipe apresentarem, com exceção de alguns que foram adiados ou, enfim, aconteceu algum problema. Mas o foco é o seguinte: todos os jobs da área macro já foram apresentados. E aí, o que eu tinha pensado lá no início era o seguinte: eu vou esperar para ver o pessoal produzir o material, para ver em que nível eles estão, para eu poder corrigir de novo alguns pontos e indicar o melhor caminho. E aí cá estamos. Então eu vou fazer um vídeo desse para todas as áreas. Começando para todas as áreas eu estou fazendo um vídeo desse. E esse em específico agora é o do newsletter. A newsletter, se vocês forem, se vocês bem se lembram, né, foi apontado por Pedro, e até eu concordo que a newsletter está muito parecida com o Morning Call. O Morning Call é aquela chamada de manhã, né, que traduzindo ao pé da letra, é basicamente um bate-papo para a gente ficar informado das notícias, né, no começo da manhã ali, coisa rápida. E acontece que o documento do Canva que a gente estava utilizando estava muito parecido com o Morning Call, aí acabou que a gente fez uns trabalhos bastante parecidos. Mas aí eu tive a liberdade de estar editando esse Canva, né? Se vocês forem ver, ó, o novo layout é esse daqui. E aí, só para explicar a vocês o que é uma newsletter. A newsletter, se for traduzir, é um boletim informativo. O que é um boletim informativo? É um material que alguma plataforma faz para disponibilizar uma informação chamativa para atrair mais público para ela. Não sei se ficou muito complicado, mas é basicamente, pronto, vocês sabem aqueles e-mails que fica chegando de banco, né? Pelo menos eu tenho conta na Avni, e aí sempre chega uma newsletter lá explicando como é que está a situação da inflação nos Estados Unidos. Eu nunca leio, mas aquilo ali é para justamente chamar a atenção do leitor ali para ler aquele conteúdo. E aí a ideia é basicamente essa. Na newsletter anterior que a gente tinha feito, estava muito parecido com o Morning Call. E aí eu criei um novo layout aqui no Canva. Se vocês forem ver, ó, ele só está com 3 páginas aqui. E aí a nova newsletter ela é composta do seguinte modelo, assim: a capa com o assunto que vocês vão colocar, um resumo do conteúdo, as páginas em branco para vocês estarem adicionando o conteúdo e a conclusão no final. Não se esqueça, é claro, dos nomes dos analistas que fizeram. Para duplicar essa página em branco, para adicionar mais conteúdos, é só clicar nesse botão aqui, ó. Aí duplica. Dupliquei sem querer, só apagar. Aí pronto. Então, como está fazendo essa newsletter? O Pedro, nosso presidente, tinha
trazido alguns assuntos para a gente estar se inspirando para fazer o conteúdo mais direcionado, porque do jeito que a gente estava fazendo, o conteúdo estava muito vasto, muito amplo. Então, ao invés de a gente trazer dois temas, né, um separado de cenário internacional e cenário nacional, a gente agora só vai trazer um tema só. E aí, sobre esse tema, vocês vão estar se debruçando sobre ele. Ele colocou aqui alguns exemplos de temas. Então, tendências de investimentos como criptomoedas, fundos imobiliários, investimentos sustentáveis, desde inovações financeiras como fintechs, as novas tecnologias do setor bancário e até mesmo estudos de caso. Mas aí, como é que eu faria? Se eu tivesse dúvida sobre qual tema escolher, eu olharia tipo as últimas notícias que saíram para pegar um assunto que esteja em alta naqueles últimos 15 dias lá, que a gente sempre lê, né? Digamos assim, o ouro tem se falado do ouro por conta do cenário de guerras, né? A gente sabe que o ouro é um ativo que é bastante volátil, porque ele conta com uma reserva de valor quando existe uma aversão a risco muito alta no mercado. E aí a gente hora ou outra vê notícias sobre o ouro. Então eu faria uma newsletter sobre o quê? Sobre o ouro. Então eu sugiro que vocês, quando forem escolher o tema, sigam essa linha de pensamento, né? Vou ver um tema que está em alta, porque o tema em alta é para chamar a atenção da galera que está acompanhando a liga. E aí, no caso aqui, ó, eu peguei esse título aqui de Open Finance porque eu me inspirei nessa newsletter que fizeram em 2023, ó. Deixa eu botar do início aqui. Tá vendo? Se vocês forem ver, é um documento com alguns elementos gráficos. Ele se debruça sobre o tema. Ele não esgota todo o conteúdo do tema, porque são temas novos, geralmente, né? Às vezes um business case ali não vai ser uma novidade tão alta, né? Mas aí, quando nós estamos falando de inovações financeiras e tendências de investimentos, aí é alta sim, ou melhor, é novidade sim, tá? De assuntos em alta. E aí, ó, finalizado aí 6 páginas, é nessa linha que nós vamos fazer a newsletter agora. Já vi que o grupo que apresentou foi o grupo 1. O grupo 2 já vai fazer nesse estilo. E aí, logo após isso, o grupo 1 vai fazer nesse estilo também. Na descrição do grupo no WhatsApp, eu já coloquei esse layout novo lá. O que é que vocês vão mudar aqui no layout? Somente os textos. Coloque aqui o assunto que vocês quiserem. Esse resumo deixa para fazer por último, depois que vocês fizerem toda a pesquisa. A pesquisa tragam bastante elementos gráficos, porque a newsletter é diferente da área acadêmica. Na área acadêmica, eu trouxe até aqui o documento para vocês verem como é. Olha como é. Ó. A área acadêmica, eles vão estar fazendo mais guias educativos. A diferença da área acadêmica para a newsletter é justamente a questão do conteúdo, porque no conteúdo da área acadêmica é um negócio mais conceitual, que a gente vê em faculdade mesmo, em cursos por aí. Esse, por exemplo, aqui foi o primeiro
primeira pesquisa da área acadêmica, né, que foi sobre crimes financeiros, mas aí já na próxima já vai ser de macroeconomia, economia no geral, né? Agentes financeiros. E se vocês forem ver, como é um material mais de educativo, ele traz as referências, né, para o pessoal colocar aqui. Essa última página aqui é um resumo, né, que é para ficar igual, a ideia é que ficasse igual um e-book. Mas aí o de vocês vai ser diferente. Vão ser temas atuais que chamam a atenção de todo mundo assim que a galera bate o olho. No final aqui não tem as fontes, mas claro, né, se for citar algum dado relevante, cite a fonte. Aqui a conclusão e basicamente é isso. Vou mostrar de novo aqui esse documento da newsletter. O tema aqui é Open Finance, então o pessoal se debruça sobre esse tema, explicando ponto a ponto, vantagens, pontos negativos, por que foi feito, o que pode estar ajudando, revolucionando, e uma conclusão sobre o tópico abordado, né? Então, basicamente é isso. Se tiver mais alguma dúvida, me consultem. Muito bem, agora que vocês já viram o vídeo da explicação dos seus jobs, vou mostrar agora um breve tutorial sobre como estar utilizando o Canva. Vou ocultar isso daqui e dar um zoom melhor no Canva para vocês terem noção. Não importa se esse é o documento do Monical, que não é a sua área. Os conceitos vão ser os mesmos para vocês. Provavelmente o seu Canva vai vir assim, ó, sem as linhas. Essas linhas são chamadas de régua. Para você ativar elas, basta clicar em Shift R. Tá vendo? Aí vai aparecer essas medições aqui na lateral e na parte superior. As réguas, elas podem ser movimentadas. A gente basicamente puxa ela daqui e ela fica no canto que a gente quiser. Para tirar é só tirar de fora do documento. Mas aí qual que é o objetivo dessas réguas? Ela é justamente trabalhar um negócio importantíssimo na criação de documentos, que é a diagramação. Se vocês forem observar, eu coloquei muitas réguas aqui do Monical, tanto que foi por isso que eu estou pegando ele, e não o da newsletter, por exemplo. O da newsletter até que tem um pouquinho, só que bom para explicar mesmo é esse daqui. No Canva em específico, cada página vai repetir as réguas na mesma posição. Isso aqui é coisa do software, né? Aí, por exemplo, vai ter esse alinhamento dessa barra amarela que vai estar aqui, mas a barra amarela não vai aparecer aqui não, mas a régua vai aparecer. Só que aí vocês tentem manter o alinhamento de acordo com o elemento que está na página. Se esse texto aqui ele está entre essas duas réguas, não tem para que vocês fazerem o texto. Coisa aqui, deixa eu pegar aqui. Fazer o texto, deixar o texto assim. Olha como fica feio, entendeu? Clique em Shift R e ajustem de acordo com o alinhamento do documento. Mexi a régua aqui sem querer, só apertar Ctrl Z. E aí, se vocês forem ver, ó, esse texto aqui tá cabendo direitinho nesse alinhamento aqui. Não precisa adicionar mais, nem adicionar muito menos, né? Só precisa deixar de acordo com o que está no espaço aqui, para ficar um documento apresentável. Então, esse texto aqui a gente pode editar, colocar o que quiser.
E esse aqui também, a variação também é importante observar os detalhes. A palavra-chave aqui são detalhes. Aqui só tem uma casa decimal após a vírgula, então sigam esse padrão. Vocês vão ver também que alguns textos não podem ser mexidos, porque eu fiz esse design aqui justamente para vocês não conseguirem mexer, que aí poderia ser que ocorresse alguns equívocos e a gente de repente mexesse sem querer e acabar dando mais trabalho para vocês, né? Então vocês só mexam nesses que estão disponíveis aqui no Canva mesmo. Tá vendo? Tô passando a seta por cima para vocês verem. O que for selecionável aqui é que vocês vão alterar. E aí, quando estiverem trazendo imagens, recomendo que tragam imagens. Não só imagens, né, mas tabelas, enfim, elementos visuais como gráficos. A preferência é que a gente coloque abaixo do outro e não no meio assim, porque assim fica melhor para o que está lendo o documento entender a composição. E aí, acompanhado da imagem, sempre tem que ter o título da imagem e a fonte. Importantíssimo, a fonte, o padrão que a gente segue é assim, ó. Fonte, 2 pontos, nomezinho e ano de publicação, que é a BNT de lei. Vocês estão fazendo faculdade, todo mundo vai fazer TCC, vai ter que aprender isso de todo jeito. E aí, ó, bem basiquinho. Aqui é uma caixa de texto só, pode mexer até aqui embaixo. Tem muita coisa. Pronto, basicamente é isso, não tem mistério nenhum. Falando mais sobre o Canva, se eu quiser de repente duplicar uma página, não faça isso no Monical. Só clicar aqui, ó, duplicar a página. Se quiser excluir aqui, se eu quiser travar esse texto para não conseguir mexer nele, bloquear, destrava. Se eu clicar nesse cadeado e bloquear a página, eu não consigo fazer nada, não consigo nem colar coisa em cima dessa página. E aí, beleza, o resto vocês descobram mexendo na plataforma do Canva. Valeu, falou!